Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: Assim Deus, o Senhor, tomou um homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então Deus plantou o jardim e colocou o homem nesse jardim. Para quê? Para que ele pudesse desfrutar do jardim e ali viver a sua vida normalmente. E aí Deus dá uma ordem ao homem. Você precisa entender o seguinte: Deus criou o homem para que ele governasse sobre a terra. Então o homem é uma autoridade. Então Deus, quando ele se relaciona com o homem, aqui nesse princípio, ele está estabelecendo, na verdade, o homem como uma autoridade. Deus é autoridade, Adão também é autoridade. Então, quando o texto fala que Deus deu uma ordem ao homem, essa ordem aqui é de autoridade para autoridade. Ou seja, o que faz eu ter autoridade? Eu estar sujeito a outra autoridade. E para que era essa autoridade? Para ele continuar desfrutando de todas as coisas e governando sobre todas as coisas. E qual foi a ordem de Deus? Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Então a primeira ordem de Deus foi: você tem a minha autorização para comer de tudo, para desfrutar de tudo. O desfrute não é uma ideia, não é uma opção, é uma ordem. Se eu quero viver uma vida de governo, eu preciso desfrutar. A segunda ordem que Deus deu foi: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, essa você não come, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa sentença no original é: comendo, morrendo, morrerás. Por que Deus deu essa ordem para o homem? Por quê? Por que essa árvore está ali, naquele lugar? Por causa de uma palavra chamada autogoverno. O homem foi criado para governar sobre todas as coisas. E a primeira coisa que ele deve governar é a si mesmo. É governar sobre suas emoções, sobre suas vontades, sobre os seus pensamentos. Um homem que não governa a si mesmo, ele não pode governar mais nada. Essa árvore, ela foi colocada ali para que o homem entendesse que o governo dele sobre as coisas dependia completamente do governo que ele tem sobre ele mesmo. Ele podia comer de todas as árvores, menos de uma. Então, quando a vontade viesse, ele tinha que governar. Quando o desejo viesse, ele tinha que governar. Quando a curiosidade viesse, ele teria que governar. Deixa eu te falar uma coisa: você precisa governar sobre a sua vida.